Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, que vai ter uma conversa comigo bastante reflexiva nesse vídeo, e por isso eu queria pedir a você para deixar a sua opinião no espaço reservado aos comentários desse vídeo. Como eu falei para você, você não vai escrever em vão, porque eu vou ler todos os comentários e eles são bastante relevantes para mim, porque de fato eu quero saber a opinião de vocês, até para que, como eu já lhes falei várias vezes, reforme as minhas opiniões ou então possa pôr na minha mesa analítica mais variáveis. Por isso é que eu digo a vocês, se inscrevam aí no canal, deixa o like, mas sobretudo se engajem nesse vídeo, porque para mim é muito importante. Deixa o teu comentário aí, eu vou lê-lo, saiba disso, eu vou lê-lo. Eu queria te dizer o seguinte, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, nesses minutos que você vai ter de reflexão comigo. No meu entendimento e por aquilo que eu ouço dos meus amigos lá dentro da Gávea, a queda do Vitor Pereira é uma questão de tempo e já é pensada pelo Marcos Braz. Quero te dizer o seguinte, o Flamengo passa por uma conjuntura difícil, você sabe, recebeu em função dessa vitória sobre o Vasco, duríssima, contra uma equipe que, é verdade, tem uma camisa histórica, mas que, de fato, não pode ser considerada do mesmo quilate que o Flamengo. Basta que você considere ali os nomes, comparando entre o Flamengo e o Vasco, basta que você considere quanto esses jogadores valem no mercado, as experiências curriculares que têm, inclusive o montante necessário para poder mantê-los. Isso, o capital de giro que financia a estada deles. Compara aí entre Flamengo e Vasco e você vai perceber que o Flamengo tinha obrigação de praticar um jogo que fosse muito mais fácil como consecução de uma vitória do que propriamente foi. Então, o Flamengo ganhou esse jogo contra o Vasco. É verdade, foi muito importante essa vitória, mas também é importante entender como ela foi construída, principalmente através dos gols. Golaço de Arrascaeta, ou seja, o desabrochar de uma atividade dentro de campo que é característica do jogador, porque ele é um grande cérebro, é um grande gênio, um grande craque. Depois disso, o jogador do Vasco falhou grotescamente e o Pedro se aproveitou disso, e depois de uma jogada de bola parada, que você sabe precisa ser treinada, um importante instrumento que o time tem dentro de campo, precisa ser sim ensaiada a bola parada defensiva e a bola parada ofensiva, mas no meu entendimento foram 3 gols randômicos, que me deixaram muito felizes, é verdade, mas eu não posso abandonar a minha reflexão sobre o que está acontecendo com o Flamengo, com reflexos em toda a temporada do ano de 2023. Então pare para pensar aqui, o Flamengo já perdeu 4 títulos esse ano, caminha agora para o 4º título a ser disputado. Na verdade eu estou contando aí como 4º título a Taça Guanabara, mas ele faz parte de um título macro, que é o Campeonato Carioca, que não tem nenhuma importância para muitos. Para mim até tem. Muito importante você ser campeão carioca, porque você lida ali com os teus rivais históricos. Os companheiros mais velhos sabem muito bem da importância do Carioca, mas de uns anos para cá, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e também o Campeonato Mundial, caso você vença a Libertadores, tomaram um vulto muito mais especial do que o Campeonato Carioca. Mas agora, nesse momento, é muito importante que você ganhe o Campeonato Carioca, inclusive até porque ficaria pior ainda para a imagem do Flamengo perder o seu 4º título. Então, o Campeonato Carioca hoje tem uma relevância fundamental. E aí, meus amigos, eu proponho 2 análises para vocês. A primeira delas é a seguinte. Vamos dar um exemplo aqui do Fluminense, no ano passado. O Fluminense ganhou o Campeonato Carioca, mas no final do ano não ganhou mais nada. Então, se isso acontece com o Flamengo, a nossa temporada ela poderia ser nomenclaturada
de lixeira, ou seja, foi uma temporada que não valia nada, mas é obrigação ganhar o Campeonato Carioca. Mas daí aos governantes do Flamengo entenderem que precisam que o término do Campeonato Carioca aconteça para que eles possam proceder uma análise e a partir daí tomar uma decisão de continuidade ou de exclusão do Vitor Pereira do Flamengo, para mim me causa espécie. Para mim me perturba muito isso. Resumo, o Campeonato Carioca é importante agora. É um título que nós temos que ganhar, porque seria o quarto que perderíamos. Mas chega no final do ano, não ganha nada, então esse campeonato não vai valer nada. Aí a diretoria vai e tem esse campeonato como parâmetro para poder avaliar se o Vitor Pereira continua ou não. Ou seja, não faz nenhum sentido. Tal como ano passado aconteceu com o Paulo Souza. O Flamengo ia realizar 5 jogos em casa e a diretoria dizia que era preciso avaliar esses 5 jogos para poder tomar uma decisão de continuidade ou saída do Paulo Souza. O Flamengo ganhou 4 desses 5 jogos, perdeu para o Fortaleza depois e o Paulo Souza caiu. Ou seja, precisava ter esperado esses 4 jogos, esses 5 jogos, para poder tomar uma decisão que já se explicava como correta, ou seja, a sua demissão em função de tudo aquilo que ele estava apresentando antes desses 5 jogos? Eu acho que não. Acho que deveria ter tomado essa decisão antes. Aliás, eu quero até te dizer o seguinte, a campanha que o Paulo Souza fazia é muito melhor do que a campanha do Vitor Pereira. Claro que o Paulo Souza tem mais jogos, mas o Paulo Souza perdeu o Campeonato Carioca. Aí você vai dizer assim, Gil, mas também não disputou a Supercopa, não disputou a Recopa, mas o time do Paulo Souza não estava tão ruim como está o time do Vitor Pereira. Quero te lembrar também do Abel. Isso, o Abelão, Abel Braga. O Abel Braga, em 2019, foi demitido. Acabou que ele que pediu demissão, mas ele seria demitido. Vocês lembram dessa história. E o Abel Braga, meus amigos, estava bem colocado ali no Brasileiro, também era o início de trabalho, tinha sido campeão carioca, não é? Tinha classificado o Flamengo em primeiro lugar do grupo, na Libertadores, tinha até vencido o primeiro jogo das oitavas de final contra o Corinthians, lá no Itaquerão, de 1-0. Então eu pergunto aqui a você, será que precisa realmente disso para poder tomar uma decisão? E aí, meu amigo, como ramificação dessa primeira análise, eu te digo o seguinte, o Flamengo está indo no mercado agora para poder contratar jogadores. E o que eu soube lá na Gávea é que o Vitor Pereira não teria dado o aval para contratar o Uribe. O Vitor Pereira quer um volante de marcação, o que não é a característica do Uribe. O Uribe é um jogador que pode jogar em algumas faixas do meio-campo, ele também é eclético, mas ele é um jogador de construção, é muito bom jogador, mas ele é muito mais parecido com o Gerson do que parecido com o João Gomes, que era exatamente o que o Vitor Pereira quer para dar sustentáculo às estratégias, que eu também não sei quais são, ele pretenda montar dentro da equipe, ou seja, que pretenda apresentar dentro de campo com o time do Flamengo. Ninguém sabe exatamente onde é que ele quer chegar, mas ele insiste em alguns jogadores com algumas características. Por exemplo, a contratação do Ângelo, que me parece realmente deu água, era uma contratação que tinha o aval dele, porque ele precisa de um atacante pelo lado direito que tenha velocidade. Só que, em função de análises que nós já fizemos nas nossas lives e vídeos, talvez esse jogador tenha uma função inócua, porque o Flamengo sempre se apresenta contra equipes, na maior parte das vezes, que já tem as suas 2 linhas mais baixas montadas quando o atacante de lado pega na bola. Ou seja, os times adversários jogam sempre com as suas linhas atrás da bola, da linha da bola. E o produto disso é a dificuldade que o Cebolinha, o Marinho, quem quer que venha ocupar essa função tenha, pelo lado direito ou esquerdo, quando recebe a bola e vê as 2 linhas na frente montadas, recebendo ainda possivelmente a marcação de quem esteja no ataque também. Esses times
eles vão e voltam, eles são marcadores, a maior parte dos times que o Flamengo vai enfrentar. Então, do que adianta você ter jogadores de velocidade pelos lados, se quando eles pegam na bola, eles já encontram ali 3, 4 jogadores para poder passar. O gol que o Cebolinha fez contra o Fluminense foi espetacular. Eu não ponho em xeque isso. Mas há quanto tempo ele vem tentando fazer gols assim e não consegue? Ele não tem outra alternativa e acaba até, independente também de uma fase técnica ruim que ele atravessa, mas ele acaba sendo sacrificado moralmente por isso. Mas se você for dar uma olhada, você vai ver que ele pega a bola e já tem 3, 4 para poder enfrentá-lo. Assim como acontecia no time do Domi também, quando o Domi punha o Michael pelo lado esquerdo e o Vitinho pelo lado direito ou vice-versa. Eles simplesmente jogavam contra vários defensores, tinham duelos com vários defensores e, claro, acabaram com uma performance muito ruim. Então, entenda o seguinte, se por acaso o Vitor Pereira realmente não concedeu o aval para a contratação do Uribe, é porque o Marcos Braz já não leva em consideração aquilo que o Vitor Pereira quer. Pare para pensar, ele já não considera isso. Então, ele já deve estar considerando o Vitor Pereira como carta fora de baralho, porque a contratação do Uribe explica exatamente essa situação. Ele não concede o aval, ele quer um outro volante, ele quer atacante de lado e o Flamengo não entrega os jogadores que ele entende que poderiam fazer com que o Flamengo se apresentasse melhor diante das ideias, diante da mentalidade que ele tem sobre um time de futebol que possa vir a ser campeão. Ainda que, mais uma vez, eu tenho aqui que te repetir, eu não sei onde ele quer chegar, porque são escalações completamente aleatórias, são substituições também no mesmo nível de aleatoriedade, são comportamentos, missões dentro de campo que mudam bastante de uma partida para outra, ou até mesmo dentro de uma partida que me parecem ser tomadas em função da conjuntura daquela partida, do resultado parcial daquela partida, como aconteceu agora. Ele barrou o Everton Ribeiro, botou ali o Vidal, e o resultado disso é que teve que botar o Everton Ribeiro no meio do jogo justamente para poder obter um resultado melhor. Então ele me parece ser muito aleatório. Eu até, meus amigos, te diria o seguinte, se ele não fosse um treinador tão experiente, eu diria até que ele esteja perdido. Eu diria até que ele não tenha encontrado ainda a sua melhor forma de jogar. E para mim, no meu entendimento, isso só vai acontecer quando ele se adequar às características dos nossos jogadores. Então, tudo isso permite com que os sócios do Flamengo, aqueles que influem mais lá na Gávea, tenham o entendimento de que o Vitor Pereira enfrenta ali uma conjuntura praticamente irreversível dentro do Flamengo. E que mesmo que ele ganhe o Campeonato Carioca, a situação dele não mudaria. Ou seja, basta que agora os companheiros investigadores, os apuradores, já entendam ou já saibam, ou que venham a saber, se o Flamengo também promove articulações com relação a alguns nomes de treinadores que venham a compor ideias centrais para assumirem o Flamengo até o final do ano de 2023. Situação realmente, meus amigos, muito complicada. Então, pelo que eu sei, a contratação do Uribe não recebe o aval do Vitor Pereira, que quer um jogador que seja mais marcador. E aí, por uma conclusão óbvia, se a contratação não obedece ao que o treinador quer, é porque, de fato, esse treinador já perdeu o relevo, já criou uma desesperança muito grande nos dirigentes rubro-negros. A torcida não tem nenhuma dúvida, a maior parte já não tem esperança há muito tempo, mas que isso tenha chegado também às hostes do Flamengo, que isso tenha chegado aos governantes do Flamengo, e a partir daí, com essas contratações aleatórias, e aí eu quero te afirmar, o Uribe é um grande jogador,
para mim cairia muito bem no elenco, mas se o Vitor Pereira não concedeu o aval, que é um outro volante com outra característica, no meu entendimento, o Marcos Braz já não ouve o Vitor Pereira mais. E a partir daí a conclusão é óbvia, ele deve estar para sair. Resumindo, meus amigos, avaliar o Vitor Pereira pelo Campeonato Carioca, se ganhou ou não, como um treinador que deva continuar, para mim é um erro. Porque o Campeonato Carioca, quando chegar no final do ano, não vai valer nada se for uma conquista isolada, e você sabe muito bem disso. Então, meus amigos, é o seguinte, 10h30 tem uma live. Eu queria que você se inscrevesse aí no canal, deixasse o seu like, deixasse a sua opinião sobre o que eu acabei de falar. É uma reflexão até certo ponto longa, uma conversa que eu estou tendo com vocês. Fale para mim sobre isso, diga se você gostou da análise ou se você concorda e discorda. E estou te esperando logo mais às 10h30 para que nós possamos então fazer parte daquela live raiz que você tanto gosta. Saudações rubro-negras, meus amigos.